Chamar atenção de maneira positiva, natural, equilibrada, se destacar no seu ambiente profissional, com teus colegas de trabalho, com seus chefes, se destacar no teu grupo de amigos, fazer novas amizades, conseguir conquistar aquela pessoa que tanto te interessa, ser lembrado, reconhecido, encantar as pessoas. Essas são habilidades de pessoas que sabem se vender, de pessoas que sabem se autopromover. Se você sente que isso não é uma habilidade que você domina hoje em dia, vem comigo que no papo de hoje você vai entender quais são os principais pilares que influenciam na capacidade de se autopromover e entender como é que você pode manifestar isso na tua vida. Então vamos nessa, que a autopromoção é algo fundamental para todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Destravador. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje em busca de mais conhecimento, mais consciência sobre as coisas que importam realmente para se ter uma vida mais feliz, mais leve, mais plena, acima de tudo, mais próspera. O tema de hoje é Destravando a sua autopromoção. E eu criei esse conteúdo aqui separando em 4 módulos, justamente porque eu tenho visto muitas pessoas indo na contramão da autopromoção, ou seja, se promovendo, só que de maneira negativa. Ao final desse vídeo, você terá em mãos o conhecimento e as ferramentas práticas para você conseguir se promover de maneira positiva e conquistar tudo aquilo que eu comentei aqui no começo do nosso Destravador. O primeiro módulo já entra direto numa das principais práticas negativas que eu tenho visto as pessoas manifestando no dia a dia, e eu chamei esse módulo de Seja o herói da sua própria história, a heroína da sua própria história. Eu dei esse nome porque justamente quando você é o herói, você não é o vilão. E o que eu tenho visto é que as pessoas têm conseguido ser as vilãs das próprias vidas, da própria história. Pessoas que ficam se xingando, se criticando, falando mal de si, para si mesmo e para quem mais quiser ouvir, para Deus e o mundo. Pessoas que ficam falando, nossa, como eu sou burro, como eu sou idiota, entre outros xingamentos, até mesmo detalhes, xingamentos menores que sejam, acabam influenciando muito negativamente. Não só o impacto no subconsciente, que é gigantesco, e tem um destravador aqui na plataforma sobre subconsciente que eu recomendo muito que você assista, que eu entro mais a fundo nesse tema, mas principalmente porque quando você fica manifestando pensamentos e verbalizando questões negativas sobre sua vida, ou seja, pontos de melhoria que você tem, que você acaba absorvendo como um defeito, algo que está intrínseco na tua vida, quando você fica botando isso para fora, quando você fica pensando nisso, essa é a representação de fato que você tem de você. E você precisa mudar isso. Se você hoje se enxerga de maneira negativa, se você enxerga hoje tantos defeitos em si, pare de olhar para isso como defeito e passe a olhar como se fossem pontos de melhoria, pontos de oportunidades de melhoria. Se você fica se xingando, se criticando, você não só está fazendo isso com você, como está dando a oportunidade, o direito de outras pessoas fazerem o mesmo com você. E se você não está se respeitando, você acha que o outro vai te respeitar? Seja compreensível consigo mesma, consigo mesmo. A compreensão começa em si mesmo, em você, e assim que você se torna uma pessoa mais compreensiva, que é uma dádiva, você passa a transbordar essa característica e passa a ser compreensivo com outras pessoas também. Isso não significa que você não tenha que ser autocrítico, ter uma crítica sobre quem você é, não parar para identificar quais são os pontos de melhoria que você tem. Pelo contrário, você deve o tempo inteiro saber quais são os seus pontos de melhoria, o que você precisa evoluir, os próximos passos que você vai dar na sua evolução como ser, como pessoa. Mas você tem que encontrar o equilíbrio. A autocrítica ela é fundamental, mas ela não pode nem ser exagerada e nem ser inexistente. A única pessoa que tem o dever de se promover é você. Ninguém mais tem o dever na tua vida de promover você, a sua história, quem você é. Então, tenha esse respeito por você. Pare de ficar se xingando, pare de ficar se criticando. Se você tem esse hábito negativo, próxima vez que você se pegar se criticando e se xingando,
Pare, perceba que você fez, que você agiu dessa maneira e não tem nenhum problema nisso. Ao perceber, agradeça por ter tido a percepção. Realmente agradeça, fala obrigado por perceber que eu tô agindo dessa maneira e mude aquele momento para um momento melhor. Já faça naquele momento que você teve a primeira percepção de que você está agindo de maneira negativa, que você está se criticando, está sendo vilão da sua própria história e já parta para a mudança, já crie uma nova narrativa para aquele ocorrido. Se você passou por algum momento de desastre, onde você derrubou alguma coisa, quebrou e você fica se chamando, nossa, eu sou muito desastrado, eu sou um desastre de pessoa. Ou se você tá saindo de um relacionamento agora que não foi positivo, teve um término e você fica repetindo para si mesmo, nossa, tenho o dedo podre, eu só escolho pessoas ruins. Pare de falar isso, pare de pensar isso, pare de manifestar isso e comece a reescrever o seu caminho neural para esses tipos de pensamento. Passe a enxergar isso como um aprendizado. Foi um degrau que você precisou subir para encontrar algo melhor ali depois. Seja o herói e a heroína da sua própria história. O segundo módulo é o da comunicação consciente. E eu tô chamando de comunicação consciente porque a gente se comunica o tempo inteiro. Mas você ter consciência sobre a maneira como você se comunica é um passo além. É você despertar a sua consciência para que existe uma maneira mais adequada para você se comunicar. Existem maneiras mais adequadas de se comunicar. E existe um estudo muito famoso de um pesquisador, um professor chamado Albert Mehrabian. Ele é iraniano e atualmente leciona na Universidade da Califórnia. Já está com seus 80 e poucos anos, mas ele montou um estudo fantástico que você pode encontrar facilmente na internet se quiser se aprofundar, onde ele separa a nossa comunicação em 3 grandes pilares. O primeiro é o da fala e do conteúdo que está sendo passado adiante. Ou seja, o que de fato você está dizendo, como você está dizendo. O segundo é o das submodalidades, ou seja, entonação de voz, altura da voz, velocidade de fala. E o terceiro é o da postura, ou da linguagem corporal, que influencia muito na comunicação. Aí eu te pergunto, desses 3, qual você acha que é o mais importante, que mais impacta numa comunicação? Qual é o que menos impacta numa comunicação? Você tem alguma ideia? Esse estudo comprova que dentro de uma comunicação efetiva, de maneira geral, tá? Existem momentos específicos, existem situações adversas, mas de maneira geral, na comunicação, o que tem o menor impacto é o próprio conteúdo que está sendo passado adiante. 7% do que está sendo passado para o interlocutor é de impacto do conteúdo que está sendo passado. Já as submodalidades de comunicação, que entra a parte de entonação de voz, velocidade, altura, isso equivale a 38% do impacto que a sua comunicação vai ter com o seu interlocutor. E 55% da maneira como você se comunica está vinculada à tua linguagem corporal, à tua postura. Isso é muito interessante e traz indícios fantásticos para a gente poder trabalhar, porque é muito comum a gente achar que, poxa, o que eu tô falando é o mais importante, me apego muito ao conteúdo que está sendo falado, quando na realidade a maneira como você se expressa e até mesmo o seu tom de voz, o seu sobe e desce de tom para você poder passar alguma mensagem é muito mais importante do que de fato o que está sendo falado. Claro, não significa que você vai ficar falando besteira ali achando que vai estar tudo bem, mas significa que se você tem um conteúdo legal para passar, isso não vai ser o mais importante. O conteúdo legal ele é uma pequena parcela dentro da comunicação que você vai passar. Então, dentro desses 3 pilares, eu trouxe algumas dicas para você poder colocar em prática, para você começar a trabalhar, lembrando da metodologia de Strave, despertar da consciência, trabalhar, validar e evoluir. Dentro dessa parte de trabalhar, que é onde você vai encontrar as maiores barreiras, você vai ter os seus momentos de mais erro, é onde você vai conseguir encontrar as oportunidades de evolução. Então, dentro da parte de fala, de linguajar, as dicas que eu trouxe são 2. Primeiro, procure ter um linguajar neutro, ou seja, procure utilizar palavras que sejam conhecidas pelo seu interlocutor. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas vão entender o que você está falando utilizando um linguajar neutro, ou seja, sem muitas gírias, sem palavras muito robustas, muito difíceis. Procure por palavras que sejam compreendidas de maneira fácil pelo seu interlocutor.
E o segundo ponto, e ainda mais importante na minha opinião, encontre os seus vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são terríveis porque eles tiram totalmente a atenção da pessoa que está te ouvindo, do que está sendo dito, para ficar prestando atenção no seu vício de linguagem. Então, se grave um vídeo por áudio para prestar atenção em como você se comunica e ver quais são os seus vídeos de linguagem, seus vícios de linguagem. Se você utiliza muito o tá ou né no final das frases, que traz uma sensação terrível para quem está ouvindo de falta de confiança, porque você deveria estar afirmando algo e você está fazendo uma pergunta, né? Toda vez que você coloca um tá ou né no final, parece que está fazendo uma pergunta, que você não tem certeza do que está falando, e isso é terrível. Ou se você tem outros vícios de linguagem, como ficar fazendo no meio das frases, seja qual for, passe a saber qual é, identifique em si mesmo e comece a trabalhar. Dentro da parte de submodalidades, entonação, altura de voz e assim por diante, faça o exercício de procurar dentro de uma frase, dentro das frases que você tem, quais são os momentos em que você gostaria de trazer mais a atenção do seu interlocutor. Crie um roteiro fake, né, um roteiro falso, escreva alguma coisa, ou quando você escrever uma mensagem de texto que você queira mandar via áudio por um WhatsApp, por exemplo, veja qual é a parte que mais importa dessa mensagem e experimente, teste, aumentar o tom durante essa parte. Então, se você vai falar, por exemplo, que o seu time de futebol ganhou de 5-1 numa partida. Pô, eu fui assistir o jogo do Palmeiras, foi maravilhoso, o estádio estava ótimo e a gente ganhou de 5-1. Você acredita? Então, repara como essa entonação que eu trouxe aqui do 5-1 foi algo que traz mais a atenção da pessoa que está ouvindo. Você mostra onde está a parte mais importante do que você gostaria de comunicar. Trabalhe essa parte de entonação, mas mais importante do que só trabalhar a entonação é você prestar atenção em como você está se comunicando de fato. Se você fala muito rápido, ou se você fala muito devagar, ou se você fala muito alto, ou se você fala muito baixo. Pegue feedbacks com as pessoas que você conhece, procure saber o que as pessoas acham sobre a maneira como você se comunica, para você buscar evoluir. Pessoas cuja a opinião é importante para você, de fato, tá? E por último, e mais importante de todas, de acordo com o estudo do Albert Mehrabian, a parte de postura e linguagem corporal, ela é o mais importante de tudo. Isso significa que, quando você vai se comunicar, que cada detalhe da maneira como você se expressa está influenciando no interlocutor. Muitas vezes, a gente nem para pensar nisso, a gente nem para perceber exatamente como a pessoa está se comunicando com você. Mas o nosso subconsciente está o tempo inteiro absorvendo as informações e o nosso inconsciente está sintetizando essa informação para trazer uma visão sobre aquela pessoa pra gente. Então, quando você vê uma pessoa que está se comunicando, está fazendo uma apresentação e ela fica o tempo inteiro com as mãos retraídas, fica com a mão no bolso, ela fica parada, ela não consegue se mexer muito no palco, por exemplo, você já vê que a pessoa está nervosa. Você não precisa olhar detalhe por detalhe para pensar, não, mão ali, pé ali, cabeça ali, ela está nervosa. Não, você já consegue ver na fisionomia de como a pessoa está que ela está nervosa. Existem várias posturas, várias maneiras de você trabalhar a sua linguagem corporal de maneira consciente para que você consiga ter o resultado devido na sua comunicação. Então, algumas dicas são: primeiro, costas eretas e ombros para trás já trazem uma visão mais imponente da tua imagem. Então procure sempre estar com a postura ereta, que isso faz bastante diferença. Olho no olho das pessoas que você está conversando, seja uma pessoa, um grupo de pessoas, ou numa apresentação mesmo, olhar no olho das pessoas que estão ali na plateia, por exemplo, interfere positivamente muito. Você conseguir utilizar gestos e gesticulações faciais para se expressar, ou seja, você não só ficar parado, ficar com a mão parada, você conseguir sentir as palavras que você está utilizando, você sentir aquele momento e você conseguir transmitir isso para o seu interlocutor, faz toda a diferença. E existem várias outras pequenas características que são importantes quando você encontra com alguém e você vai cumprimentar. Aperto de mão firme, isso faz muita diferença, traz confiança. Então eu trouxe algumas dicas aqui para você ter a consciência de que isso é extremamente importante. Então, finalizando esse segundo módulo, a comunicação é de fato algo primordial. Pessoas que se comunicam bem conseguem se promover de maneira muito melhor.
Existe dentro da plataforma também um destravador específico para comunicação, que eu entro mais no detalhe, eu trago mais ferramentas, mais artimanhas, mais partes práticas, e se você tiver curiosidade, vai ser um prazer ter você assistindo esse vídeo também. O terceiro módulo é da agradabilidade. Seja agradável. Pode parecer besteira, pode parecer pouca coisa, mas na realidade essa é uma dica muito importante, e eu trouxe aqui uma relação de vários fatores que eu tenho visto muito no dia a dia, que tem interferido de maneira muito negativa na capacidade das pessoas serem agradáveis. A gente vai falar disso já já, mas primeiro eu só queria que você entendesse o quão importante é essa questão da agradabilidade. Primeiro, que pessoas agradáveis têm muito mais portas abertas na vida, um leque de oportunidades muito maior na vida, por serem mais convidadas para fazer as coisas, por as pessoas fazerem questão de ter a sua presença quando você é uma pessoa mais agradável. Enquanto as pessoas desagradáveis, elas têm muito menos oportunidades na vida, elas passam a não ser convidadas para as coisas, elas são aquelas pessoas que são evitadas, pessoas que em situações onde gostariam de ter um momento de prazer, de felicidade, de alegria, elas acabam sendo deixadas de lado porque elas acabam sendo então desagradáveis. E aqui o que eu vou passar para você de dica, não tô entrando no básico do básico de agradabilidade, tá? Então eu não vou falar aqui que você precisa ser uma pessoa educada, não vou falar que você precisa estar sempre cheiroso ou cheirosa, que você não pode ficar andando fedido por aí, escovar o dente, essas coisas. Não, isso aqui não é o tópico que eu vou entrar aqui, dessa parte básica. Aqui eu vou entrar, como eu comentei, em principais pontos que eu tenho visto de convergência entre vários grupos diferentes que eu frequento. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, porque no final de contas, pessoas agradáveis, elas se comprometem a criar um ambiente saudável, a criar dentro do seu ciclo de amizade, de familiar, profissional, um ambiente mais agradável. E isso acaba naturalmente transbordando para as outras pessoas. Então você, criando um ambiente mais agradável, você torna a sua vida mais agradável. Você sendo agradável torna todo o restante de toda a interação que você tem mais agradável. E não adianta você colocar em prática o primeiro módulo, que eu comentei aqui, de ser o próprio herói, o segundo módulo da comunicação, ou o quarto módulo que a gente já vai entrar, se você não for uma pessoa agradável. Não adianta. Porque a sua autopromoção, a venda sobre a tua imagem para as outras pessoas, mostrar quem você é, não adianta se você mostrar quem você é e você for uma pessoa desagradável. Esse ponto, esse pilar é fundamental também. Então, como eu comentei, eu elenquei aqui 7 pontos de atenção para você perceber se dentro desses 7 pontos aqui você se enquadra em algum deles, se tem alguma prática, algum hábito que você tem tido na tua vida que você possa perceber então e mudar, né? Sempre metodologia de Strave, despertar da consciência para trabalhar. Vamos ver se você se enquadra em algum desses. Primeiro ponto, não fale mal dos outros. Se você tem esse hábito terrível, tira da tua vida. Fofocar é terrível. A pessoa que está te ouvindo, o seu interlocutor, com certeza vai achar que você fala mal dele também para outras pessoas se você estiver fofocando com ele. Então, tire isso do teu dia a dia se for uma prática que você tem. O segundo ponto, fale de assuntos positivos e não de assuntos negativos. Então, não queira chegar para conversar com alguém, puxar um assunto sobre alguma tragédia, algo terrível que aconteceu na tua família, ou uma história que você ouviu, ou um massacre que aconteceu não sei aonde. Quer conversar com pessoas, se aproximar de pessoas, conhecer novas pessoas, criar vínculos com novas pessoas. Fale de assuntos positivos, traga notícias legais, coisas interessantes. Passe a procurar por esse tipo de conteúdo se você não tem esse conteúdo dentro de você. Vá atrás de páginas nas redes sociais que te instruam e não que fiquem passando tragédia, besteira para a tua vida. Vá atrás de coisas que vão agregar de fato e fale disso com as pessoas. Assuntos positivos. Terceiro, busque se assimilar com as pessoas pelas semelhanças de fato e não tentar se assimilar pelas diferenças de cada uma das coisas da vida. Exemplos práticos. É muito comum a gente ver pessoas querendo saber qual é o time de futebol da outra pessoa, pra já começar a zoar, falar, perdeu não sei o quê, não sei o quê, o meu time é melhor que o seu, ou religião, qual que é a religião? Não, mas isso não, você não acredita nisso, não faz sentido. Ou partido político, a pessoa querer saber qual é o partido político para entrar em discussão, fuja de tudo isso. Trabalhe com pontos de similaridade com o seu interlocutor. Procure então coisas que você tem em comum para vocês conversarem.
Procure coisas que vão fazer vocês terem uma conversa produtiva. Quarto, preste atenção de verdade. Atenção plena na sua conversa. Enquanto a pessoa estiver falando, preste atenção de fato no que ela está falando. Não fique pensando numa resposta que você vai dar. Não fique deixando seu pensamento divagar para outras histórias, para outros momentos, para outras coisas da sua vida. Se você tem o hábito de fazer isso, entenda que isso é um hábito. Não é, eu sou assim. Eu sou meio acelerado mesmo, eu sou muito ansioso, fico pensando em outras coisas. Não, você não é assim. Você tem o hábito de ser assim e você pode mudar. Então comece a se forçar, a prestar atenção no que a pessoa está falando de verdade, comece a se interessar de verdade no que ela está falando. Entenda que a outra pessoa é um universo inteiro de história, de vida para compartilhar contigo. Valorize isso, valorize a outra pessoa. E claro, não vai ficar mexendo no celular, enfim, preste atenção de verdade no que a outra pessoa está falando. E aí você vai ter a oportunidade de já encaixar o quarto ponto, que é o de fazer perguntas. É o quarto ponto? Presta atenção de verdade. É o quinto ponto. Quinto ponto, que é o de fazer perguntas. Uma maneira de você ficar ali imerso na história é você fazer perguntas. Então, o tempo inteiro que você está prestando atenção e se interessando pela conversa, ou tentando se interessar, fazendo disso um novo hábito, faça perguntas. Não há problema nenhum em perguntar. Isso não vai ser uma invasão de privacidade, não vai parecer algo negativo para a pessoa que está te ouvindo. Faça perguntas, porque isso vai demonstrar interesse. As pessoas adoram falar sobre si. Todas as pessoas gostam de falar sobre si mesmas. É claro, elas precisam se sentir à vontade para isso, mas todas as pessoas gostam. Então faça perguntas, queira saber, se interesse genuinamente pelo que outra pessoa está falando. Sexto ponto, não interrompa. Cada pessoa tem o seu momento de fala, o seu direito de fala, a sua oportunidade de expor um conhecimento, um intelecto, um aprendizado. Respeite isso. É claro que você pode fazer comentários, você pode acrescentar informações na explicação de alguém para deixar a conversa mais rica, mas você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Deixa a pessoa falar, esteja atento, esteja ouvindo e faça da conversa um diálogo e não um monólogo onde você fica falando sozinho ou a pessoa vai ficar falando sozinho também. Sétimo e último ponto, não reclame nunca. Reclamar não leva nada adiante, nada a ninguém, não serve para nada. Reclamar não presta. Você tem o direito de ter quaisquer pontos na tua vida que você queira melhorar, que você queira uma opinião, uma ajuda, mas não é reclamando que isso vai acontecer. Se você quer uma opinião, se você quer uma ajuda de alguém, vá atrás e deixe claro, faça a pergunta clara de que você quer saber a opinião da pessoa, de que você gostaria que a pessoa te desse alguma sugestão, alguma dica em cima do problema que você está tendo. Você não vai chegar e vai ficar reclamando de dores que você está tendo, de problemas que você está tendo em casa, no relacionamento, com a sua família. Você não vai ficar reclamando. Se você quer uma solução, vá atrás da solução e não de ficar expondo para o mundo quais são os problemas que você está tendo. Você precisa encontrar a solução e não deixar claro para todos que você está com problemas. Então não faça da reclamação um hábito na tua vida. Se você tem algo que queira melhorar, vá atrás da solução. Dentro desses 7 pontos que eu trouxe, que são muito comuns, como eu comentei, se você se enquadrou em algum deles, sentiu que a carapuça serviu, excelente. É esse o momento em que você percebe que você tem o despertar da consciência e tem a oportunidade de mudar. Comece a praticar. Começa a ir atrás das pessoas que você convive e ver se talvez algum desses pontos elas encontrem no hábito que você tem, que elas vêm com frequência em você, na maneira como você se expressa. E até uma dica que pode servir para você é separa para cada dia da semana, considerando que são 7 dias na semana e você tem 7 pontos aqui de atenção, tenta colocar para cada um desses dias da semana um ponto de melhoria que você quer trabalhar. Então, por exemplo, na segunda-feira, você pode colocar que você quer trabalhar a parte de não falar mal dos outros. Então, se force a não falar mal de absolutamente ninguém na tua vida. Segundo, na terça-feira, no caso, falar de assuntos positivos apenas. Então, tenta não falar de absolutamente nada negativo. Faz disso um hábito na sua terça-feira. E vai fazendo assim por diante. Na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. E você vai ver que você exercitando isso em um dia da semana de cada vez, isso vai começar a fazer parte de um arsenal completo da tua vida e você vai, então, tornar isso um hábito. Cada um desses dias vão fazer parte da tua vida de maneira geral. É um exercício legal que dá para você fazer. Recomendo fortemente. E para a gente finalizar aqui, eu trouxe o quarto módulo, que é a sua imagem, ela importa.
é a primeira coisa que as pessoas captam sobre você. A tua imagem, você já deve ter ouvido isso, é o teu cartão postal. E você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, procure fazer da tua imagem algo que assome, que acrescente aos teus objetivos da vida. Faça da tua imagem algo que corra em paralelo, que esteja convergindo com os caminhos que você quer seguir. Modele pessoas que já conquistaram o que você está querendo conquistar nos mais diferentes âmbitos da vida e veja como é que essa pessoa ela está se vestindo, como ela se cuida e replique isso. Não tenha vergonha, nenhum ressentimento em mudar quem você é hoje, a maneira como você está se vestindo hoje, porque o tempo inteiro nós estamos mudando, nós estamos sendo uma versão diferente. A cada segundo que passa, nós somos uma versão diferente do segundo anterior. E se você tem a oportunidade, o direito de mudar a sua aparência, isso envolve a maneira como você se veste, pode envolver o cabelo, a maneira como você corta seu cabelo. Eu não estou falando aqui para você fazer cirurgia plástica ou do tipo, pelo contrário, tá? Aqui eu estou falando para você cuidar da maneira como você expressa, você transparece quem você é, a sua identidade através da sua vestimenta, através de como você, os acessórios que você utiliza, isso também interfere na maneira como você vai transparecer para o mundo. Não estou falando para você fazer mudanças drásticas se não é o que você quer. Eu estou falando simplesmente para você ver se a tua imagem hoje, ela converge, ela acrescenta, ela é positiva para os objetivos que você tem. A vida é uma teia de histórias e oportunidades. O nosso caminho está o tempo inteiro cruzando com o caminho de várias outras pessoas e várias oportunidades surgem. E quando você está com todos esses pontos trabalhando em conjunto, todos esses módulos que eu trouxe para você aqui hoje, da imagem, comunicação, da maneira como você se expressa, tudo isso junto, você vai aproveitar muito melhor as oportunidades. Você vai se sentir muito mais confiante para poder seguir a tua vida. A autoconfiança, ela é algo que é realmente primordial também para a autopromoção, só que a autoconfiança não é algo que você simplesmente chega e ensina, seja autoconfiante. Acabou. Não. Existe todo um processo e cada um desses pilares que eu trouxe para você, cada um desses módulos que eu trouxe para você, são de fato pontos que contribuem para o desenvolvimento de uma maior confiança. Porque a confiança, ela transborda quando você tem bastante. Ela passa para as outras pessoas. Então, quando você tem uma autoconfiança blindada, invencível, você faz com que as outras pessoas também confiem em você. Você consegue transmitir essa autoconfiança para fora. Você emana essa energia de autoconfiança para as pessoas ao teu redor. Então, com esses 4 módulos passados aqui hoje, eu te garanto que você vai passar por uma revolução na tua vida. Colocando em prática, treinando cada uma dessas etapas que a gente trabalhou aqui hoje, que a gente falou aqui hoje, eu te garanto que você vai começar a encontrar muito mais oportunidades positivas na tua vida, que você vai ver as pessoas te valorizando muito mais, que você vai conquistar tudo aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Comece hoje a praticar cada uma dessas lições e destrave mais esse potencial em você.